E outra coisa, o Campeonato Pernambucano, ele não é parâmetro para nada. A maioria dos campeonatos regionais não são parâmetro para nada. Bom, amigos, agora no início de semana, começar falando do jogo do Náutico, né? Náutico e Grêmio, um jogo que o Grêmio ganhou, né? 3-0, mereceu a vitória, fez 1-0. O Náutico foi melhor do que o Grêmio no primeiro tempo, jogou melhor. Teve chance de gols, o Grêmio aproveitou, fez 1-0 e logo no início do segundo tempo o Giovani foi expulso. E aí, é claro, se complicou fazendo com o Lucas Leiva 2-0, depois o próprio Bitelo que fez o primeiro fazendo o segundo gol dele no jogo, 3-0. O Grêmio realmente carimbando seu passaporte para a primeira divisão e uma bela vitória, né? Uma bela vitória, merecido. Acho que o Grêmio foi melhor nesse jogo, né? No segundo tempo. Claro, a expulsão ajudou, mas o Náutico jogou bem no primeiro tempo. O Náutico jogou bem. O Grêmio não fez um grande jogo, só depois da expulsão do Giovani que cresceu. O Grêmio agora é pensar nessa primeira divisão, Renato, pensar bem no seu elenco, né? Quem vai ficar, quem vai permanecer, quem vão contratar. Foi um elenco caro para a segunda divisão, muito caro. Se gastou muito dinheiro e se esperava muito mais do Grêmio. Eu esperava muito mais do Grêmio, eu esperava muito mais. Eu acho que o Grêmio não jogou bem essa segunda divisão. Jogou razoável para conseguir a sua classificação, perdeu muitos jogos. E a chegada do Renato, é claro, motivou bastante, né, pelo ídolo que é, pelo treinador que foi e que é no Grêmio, né, conseguindo agora, né, essa classificação para o Grêmio. Né, ele, para mim, é o maior jogador de todos os tempos do Grêmio, um ídolo da sua torcida, um bom treinador. Eu gosto de Renato como treinador. E agora é pensar, né, realmente o que é que se vai fazer para o ano que vem, né? Eu acho que o Renato deva ficar, o contrato dele é até dezembro, mas deva ficar, né? Eu acho que esse casamento Renato Gaúcho e Grêmio é uma coisa que é muito boa. Ao longo dos anos tem dado os frutos. Renato tem revelado jogadores, tem conseguido títulos, não tem porquê abandonar e sair agora. Então o Grêmio está de parabéns por ter subido a primeira divisão, a sua torcida está de parabéns, sempre é impressionante a torcida do Grêmio, né, comparecendo, incentivando. Então isso é muito bom, isso é muito legal. Então o torcedor gremista está feliz com a classificação e parabéns aos dirigentes, ao presidente e a todos que fazem parte do Grêmio. O Grêmio realmente não é um clube de segunda divisão, né? E a primeira divisão ano que vem forte. O Cruzeiro também subiu, tem possibilidade da subida do Vasco, próprio Bahia também. Então vai ser uma primeira divisão fortíssima. Então Renato vai ter que pensar bem para o ano que vem, que jogadores vão ficar, o que é que você vai fazer para o ano que vem, porque realmente a primeira divisão vai ser muito, mas muito forte. E o Náutico, os cacos, né? Jogar tudo que de ruim que tem, não adianta, joga para fora, né? E não fica pensando no que passou esse ano. É claro que é um exemplo ruim, o Náutico cair para a Série C é ruim. Eu vinha falando isso, 10ª rodada, quando eu vi o Náutico jogando, eu falei, se não melhorar e virar o turno nessa posição, não acredito que o Náutico vai conseguir se manter. E aconteceu, caiu para a Série C, né? E agora não adianta, né? Juntar os cacos e botar culpa em ninguém, todos são culpados, direção, jogadores, todos. O que não tem culpa nisso tudo é a sua torcida, que incentivou, compareceu, acreditou que o Náutico poderia, no mínimo, ficar, né, na segunda divisão. E outra coisa, o Campeonato Pernambucano, ele não é parâmetro para nada. A maioria dos campeonatos regionais não são parâmetro para nada. Eu digo para nada, é para Libertadores, para Campeonato Brasileiro. Então o Náutico ganhou o Campeonato Pernambucano e se achava que tinha realmente uma equipe forte que poderia buscar classificar para a primeira divisão, e tá aí os problemas que aconteceram. Então é uma lição para o Náutico e para todas as equipes que jogam o Campeonato Pernambucano e que vão disputar o ano que vem a Série A. A Série A não, porque a Série A não tem ninguém, né? É a Série B, a Série C e a Série D. Então é um alerta para todos que jogam o Campeonato Pernambucano. Um abraço a todos e espero que o Náutico possa se recuperar e voltar à Série B. Bom, galera, agora falar a respeito do jogo do Vasco. O Vasco jogou contra o Criciúma em casa, ganhou, né? Ganhou de 2-1, né? Mas olha, o Criciúma para mim foi melhor. Mas é como eu sempre digo, o melhor, às vezes, é o único esporte do mundo que o melhor não vence, né? O Criciúma jogou muito bem, fez 1-0, teve chance de matar o jogo em 2 oportunidades. O goleiro do Vasco realmente fez 2 belas defesas. E depois o Vasco, com a entrada do Nenê, o Nenê sabe catimbar, sabe, né, pela sua experiência, trazer essa torcida vascaína, né, e começou a incentivar. Apesar que a torcida do Vasco, eu vou deixar para o final para falar da torcida do Vasco, que é um espetáculo, principalmente lá em São Januário. E a entrada do Nenê, alguns jogadores importantes,
E aí virou o jogo 2-1, né? Mas mesmo assim, quando estava 1-0, o Criciúma teve a chance de matar o jogo e não matou, né? Parabéns ao Tecate, parabéns aos jogadores do Criciúma, o time do Criciúma cascudo, um time que foi para a segunda divisão do campeonato de Santa Catarina, subiu esse ano, então mostra a força que tem a equipe do Criciúma. Gostei muito dessa equipe do Criciúma, muito bem treinada pelo Tecate. E também é um treinador que já está há um ano, conhece a estrutura, eu conheço a estrutura lá de Criciúma, é maravilhosa, não deve nada a clube de primeira divisão, é uma estrutura já montada há muitos anos, então está de parabéns a equipe do Criciúma. E o Vascão está a caminho, né, da primeira divisão. Joga contra o Sampaio Corrêa em casa, uma vitória, se fala empate, mas uma vitória dá uma tranquilidade, já, né, crava o punhal, como se diz, né, ganhando esse jogo já crava, né, e o Vasco volta para a primeira divisão, que esse é o lugar do Vasco da Gama. Então, Jorginho mexeu bem no segundo tempo, a equipe melhorou um pouco, né, foi para cima, e a pressão dessa torcida, eu queria deixar por último para falar dessa torcida do Vasco. Vocês estão de parabéns, eu já falei em verso e prosa aí, tenho até cantado tudo isso. O que é a torcida do Vasco da Gama? É brincadeira, gente, é brincadeira. Essa torcida é espetacular. Eu diria que 50% hoje dessa classificação estão com jogadores e 50% com essa torcida. Essa torcida é sensacional. O que ela faz, empurrando a equipe, acreditando na equipe. O Vasco é a equipe da virada, né? Eu acho que a chegada do Jorginho também contribui muito, que conhece o que é o Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco vai precisar contratar, ninguém é bobo, né? Precisa de vir alguns jogadores cascudos, misturado com essa juventude, que é sensacional também. O Vasco tem jogadores de muita qualidade, na base do Vasco, não só esses jogadores que estão jogando não, vem outros mais, então precisa ter calma, tranquilidade, primeiro conseguir subir para a primeira divisão, deu um passo enorme, só depende dele, não depende de ninguém, o Vasco só depende dele para conseguir a classificação, mesmo perdendo ontem, mesmo se perdesse o jogo, o Vasco não perderia o quarto lugar, então o Vasco só dependia dele ainda, independente, mesmo se fosse uma derrota, mas conseguiu ganhar e agora jogando em casa. E tá de parabéns essa torcida vascaína, tá de parabéns, um show à parte, um espetáculo. Eu tô repetindo isso porque realmente é impressionante. Então, parabéns o time do Jorginho, parabéns o Vasco, os jogadores também, todos, né, comissão técnica, quem faz parte, direção, a gestão, isso é muito bom. Essa vitória foi boa. Foi difícil, mas o importante agora é ganhar. E depois ver o que é que se vai fazer. Mas um beijo no coração de todos e parabéns, torcida vascaína, um show à parte. Segundou de muita tristeza no futebol pernambucano. Esporte que não tem mais condições de subir para a Série A do Brasileiro e também o Náutico rebaixado. Fala pessoal do canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Segundou de muita tristeza no futebol pernambucano. Temos um Esporte que não tem mais condições de subir para a Série A do Brasileiro e também o Náutico rebaixado, né? Virtualmente rebaixado, já não tem mais chances nenhuma de tentar se recuperar. Mas eu vou falar do jogo do Esporte contra o Londrina. Para mim, o treinador do Esporte, o Claudinei, poderia ter entrado numa formação completamente diferente. Eu acreditava que o William Oliveira ficaria no lugar do Ronaldo. Isso não aconteceu. Quem entrou foi o Denner, o Fabinho ficou como primeiro volante e o Juba um pouquinho mais à frente, junto com o Coutinho, Labandeira e o Wagner Love. Eu teria feito outra alteração também. Eu teria botado o Wanderson no lugar do Coutinho, Wagner Love de número 9 e o Labandeira ali do outro lado. Vejo que algumas situações, acho que existem mudanças e o treinador do Esporte, eu acredito que ele poderia ter feito essas mudanças porque o Esporte precisava do resultado. Isso é que eu venho falando já tem um bom tempo. Quando você precisa do resultado, você tem que ser um pouquinho audacioso, mas isso não aconteceu e o Esporte saiu derrotado de virada, né? O Esporte estava vencendo por 1-0 num bom contra-ataque do Esporte, um belíssimo passe e o Wagner Love conseguiu fazer o gol. Mas aí o Esporte toma um gol ali de muito vacilo.
Foram 2 gols. O primeiro, para mim, um vacilo gigantesco no meio de 4 defensores do time do Sport. Essa bola é rolada para trás e o jogador chega, o GG chega e faz um belíssimo chute. E aí o Sport já foi pro tudo ou nada, começou a fazer as alterações, enfim. Mais uma vez o Claudinei foi um pouquinho teimoso na sua escalação, poderia ter sido um pouco audacioso, que é o que se pedia para esse jogo. Claro que se a gente for falar, mas o gramado não era tão bom, ok, não era tão bom, a bola ficava viva a todo momento, mas assim, se o gramado estava ruim para o time do Sport, também estava ruim para o time do Londrina. O Sport demorou demais a se encaixar também a marcação. Eu vi o meio de campo do Sport sobrecarregado. O Ronaldo estava dando esse equilíbrio e o Fabinho não conseguiu. Por isso que eu falo que o William Oliveira poderia ser esse jogador para a reposição da saída do Ronaldo, já que ele estava com o 3º cartão amarelo, estava suspenso. Então, pessoal, eu vejo que o Claudinei foi um pouquinho teimoso, tá bom? Então você já sabe, curta, compartilhe, comente bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. Lembrando que dá aquela moral, Thalita, o sininho, por favor, dá aquela moral, pessoal. Ativa o sininho quando você seguir a página do Xerife, porque você vai ver muito conteúdo bom, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Fala galera, PixBet, a melhor casa de apostas do mundo. Sempre falei isso, igual caldo de cana, tanto no depósito como no saque. Rapidinho, tá pensando que não tem jogo? Tem jogo sim nessa segunda-feira. Fortaleza e Atlético Mineiro. Vai lá, acessa PixBet, a melhor casa de apostas do mundo.